E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o coronavírus está ganhando muita força na Europa e acaba afetando muito o futebol, o esporte na Europa em geral, como já afetou no Oriente, né? Como já afetou na Ásia, na China principalmente, mas também no Japão, na Coreia do Sul. As autoridades de saúde dos países que têm mais casos registrados, principalmente a Itália, mas também tem na Alemanha, está começando a crescer bastante, na França também, aí no Reino Unido já vai preocupação também. Autoridades de saúde querem evitar aglomerações, né, que muitas pessoas circulem e tenham muito contato físico, porque essa é a principal forma de transmissão do vírus, e esse vírus, pelo visto, ele se transmite com muita facilidade, né. A taxa de mortalidade dele nem é espetacularmente alta, né? É menos do que do SARS, por exemplo, que era um outro tipo de vírus de gripe, né? Que veio neste século, mas foi contida com mais rapidez. Esse daí tem uma taxa de mortalidade que estão dizendo em 2%, e acaba sendo particularmente perigosa para pessoas que já têm mais idade ou pré-condição, né, ou já tem algum problema anterior que a torne mais vulnerável, né, para a população média ali, não tende a ser tão perigoso assim, mas de qualquer forma você quer evitar, porque de qualquer forma 2% de mortalidade ainda é muita gente sendo morta, muita gente morrendo, e ainda as pessoas que até se curam, mas teriam que ir para o hospital, exigiriam uma infraestrutura para atendimento dessas pessoas que muitas vezes é acima da capacidade de muitos lugares. Mas como lidar com isso no esporte, né? No final das contas, os governos querem evitar grandes aglomerações, e esporte é um lugar que tem muita aglomeração, né? Muitos torcedores, milhares de torcedores aí se juntam no estádio, ficam todo mundo coladinho ali, passar um vírus ali é fácil, né? A Itália, que é o norte da Itália principalmente, né? Mas a Itália onde teve mais casos na Europa, adiou já um monte de jogo, alguns jogos sendo com o anúncio do adiamento vindo no dia anterior à partida, já torcedor viajando, aquela confusão toda. Muito jogo adiado, muito jogo realizado de portões fechados, até que nesta segunda o Comitê Olímpico Italiano anunciou que todos os eventos esportivos na Itália estarão suspensos até 3 de abril. Isso não conta para Juventus e Lyon, jogo de volta das oitavas de final da Champions League, porque é um jogo internacional que não é jurisdição do CONI, né, do Comitê Olímpico Italiano, que é uma agência reguladora do esporte italiano, né, não é só um comitê olímpico que cuida das questões dos Jogos Olímpicos, como na maior parte dos lugares, como no Brasil. E daí, em alguns lugares, aí, já pensando em alguns casos de jogos adiados, por exemplo, no Six Nations de rugby, e o torneio de Indian Wells foi cancelado, ele não será realizado, o Indian Wells de tênis na Califórnia, e algumas partidas já anunciadas com portões fechados, casos de Valência e Atalanta na Champions League, e de Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund também na Champions League. Tudo jogo de mata-mata importante, aí com os dois times da casa precisando de vitórias. O Paris Saint-Germain só de 1-0 serve, o Valência precisando de 3-0. E daí fica muito aquela discussão. E você acha que é justo? Melhor adiar? Melhor realizar de portões fechados? Tudo? Bom, primeiro assim, essa opinião não é uma opinião que você dá assim, tá? Que você, eu acho que isso, eu acho que aquilo, tá? Isso é uma questão técnica aí. Então, eu vou falar mais sobre assim, tudo que se passa na hora de fazer, o que se deveria passar, na hora de tomar essa decisão, de se é melhor adiar o jogo e fazer depois, ou que é o caso que vai acontecer na Itália, né? Pelo menos por enquanto adia-se o jogo, se é melhor cancelar o torneio, que aconteceu em Indian Wells, ou se é o caso de jogar com portões fechados, que é o que vai acontecer por enquanto em alguns jogos da Champions League, e vinha acontecendo no campeonato italiano, e já está se discutindo que pode acontecer em outras competições, inclusive já estão falando dessa possibilidade nos Estados Unidos, nas ligas americanas. Tá? Como é que se toma essa decisão no final das contas, né? Primeiro, do ponto de vista esportivo, tá? Do ponto de vista esportivo, existe até uma questão. Nenhuma das situações é óbvio que é o ideal,
né? Você adiar o jogo, você aumenta a chance de esse jogo, caso ele seja realizado com público, tudo é um pouco a ideia, né? Você tenta empurrar mais para frente para tentar jogar quando tiver tudo ok, né? Isso preserva um pouco essa coisa do mando de campo, você consegue honrar os ingressos vendidos, você preserva um pouco o ambiente de um evento esportivo de alto nível que será transmitido, visto com bastante torcida, com empolgação. O lado melhor de se fazer com portões fechados você realiza o jogo de qualquer forma, você não corre de ficar empurrando e depois você não conseguir absorver no seu calendário, porque você ficou jogando para frente um monte de evento que você teria que realizar e não conseguiu depois fazer tudo, ficar aquela correria. Se você faz o jogo, você preserva o jogo. Mas a decisão não é só essa, né? E essa que é a questão. Existe gente especializada nisso, e epidemiologistas, pessoas que estudam epidemias, né, a forma como elas estão agindo. E esses epidemiologistas ligados a órgãos de saúde pública dos países que têm que chegar e apresentar as informações adequadas para que federações, clubes possam tomar a melhor decisão do que fazer, né? Então, por exemplo, uma doença como essa, prevê-se que o coronavírus esteja na fase ascendente, né, de infecção, né, de disseminação. Ali não conheço termos técnicos, não sou um epidemiologista, não sou médico, mas esteja na fase de crescimento. Na China, por exemplo, já está numa fase de desaceleração. Né, na China já está na fase de desaceleração, mas em alguns lugares está na fase acelerando, sobretudo é o caso da Europa que a gente está falando, né, mas talvez chegue isso no Brasil em algum momento, então a gente tem que ficar ligado para quando acontecer também saber como agir. Então, depois ela chega em um determinado momento que ela começa a desacelerar. Né? E ela começa a desacelerar por vários motivos, né? Primeiro que assim, muita gente já acabou sendo exposta ao vírus e acabou até, como não tem uma taxa de mortalidade tão alta assim, muita gente vai acabar sobrevivendo e acaba criando até resistência a ele. A vacina acaba sendo desenvolvida, né? Então essa vacina acaba sendo disponibilizada para a população, então gente fica imunizada em relação à doença. E a questão da temperatura, no caso do hemisfério norte, vai chegando primavera, verão, começa a esquentar. Muitas vezes doenças respiratórias perdem força nessa época do ano, ainda que aconteça, mas em geral perde força. E às vezes faz parte do ciclo mesmo, porque assim, o que os pais estão tentando fazer é isolar as pessoas que tenham, né, essa doença para que elas não transmitam para mais ninguém e contar que essas pessoas sejam tratadas e elas consigam se curar e pronto, a doença acaba aí, né? Então esse ciclo existe. Quanto tempo se prevê para esse ciclo do coronavírus? Claro que não existe uma previsão exata, você não tem esse número preciso. Até porque como você está no caso da Europa, você está no começo, você ainda tem mais dificuldade de calcular todo o trajeto que ela vai ter. Mas quanto tempo se prevê que vai durar? Vai durar algumas semanas, alguns meses, né? Vai chegar muitos meses, perto de um ano? Quanto tempo vai durar isso, né? Estudiosos e órgãos de saúde que tem que saber. E daí eles passam essa informação. E dentro desse processo de aceleração, estagnação e desaceleração da doença, o que é seguro fazer? Até que ponto é seguro você realizar os eventos com torcida? Até que ponto é seguro você realizar os eventos sem torcida? Até que ponto não é seguro? Nada é seguro. Não faz nada, não joga. Tá? Então eles têm que passar essa informação para as federações e para os clubes. A partir disso, eles têm que tomar a decisão, que a decisão é a seguinte. Primeiro, o tempo que eles estão prevendo que eles estão prevendo que, por exemplo, não pode ter jogo. Bom, se não pode ter jogo, não pode ter jogo. A decisão técnica é essa, a decisão de saúde pública que não pode ter jogo, então não tem discussão, não tem jogo. Agora, se a discussão fica nesse intermediário, tipo, dá para jogar com portões fechados, com portões fechados é seguro, dá pra jogar, não faz tanta diferença em relação a jogar com portões fechados e não jogar, então você fica numa decisão para tomar.
Eu jogo com portões fechados ou eu não jogo, eu espero. Aí você tem que ver o tempo desse ciclo. Quanto tempo levaria para esse ciclo chegar num ponto em que volte a ser seguro você jogar com o público? Se você perceber, se a informação chegar que vai demorar muito tempo, e esse muito tempo, o que é muito tempo, varia de acordo com a competição, né? Porque cada competição tem o seu calendário. Se você chegar à conclusão que é muito tempo, você percebe, você não vai conseguir empurrar aquela competição para frente. Você não vai conseguir ficar adiando ela e jogar lá para frente. Daí você tem duas opções: ou você joga de portões fechados, ou você cancela o torneio. Ele deixa de existir. Você não termina. Se for uma competição em andamento, como o campeonato italiano, ele não acontece mais, ele termina. Termina do jeito que está. E quais as implicações disso? Bom, um campeonato nacional como o italiano tem um problema, que se você não termina ele, você, sem querer usar um trocadilho, mas acaba sendo, mas não era a intenção, você acaba contaminando a temporada seguinte. Porque você tem definição de campeão, definição de vagas em torneios europeus, e definição de rebaixados e definição de promovidos das outras divisões. Tudo isso vai ter que ser feito com campeonatos incompletos. Você cria um problema político ali para resolver, e na Itália é uma confusão, porque os problemas políticos muitas vezes estão sobrepujando a discussão técnica sobre ter jogo ou não. Tem gente que já tá gorando, tá louca porque não tenha mais campeonato, porque o seu time vai escapar do rebaixamento. Caso do presidente do Brescia. Tem gente que quer que o jogo aconteça, porque tá prestes a ser campeão, tá numa boa fase. E tem gente que tá meio neutra ali, né? Mas se você não termina, você contamina o campeonato seguinte. Vale a pena? Até que ponto dá para absorver isso? Você tem que ver caso a caso. Se você joga ele sem público, você acaba descaracterizando as últimas rodadas. Você proporciona um espetáculo mais pobre, você eventualmente faz com que os clubes tenham que lidar com uma questão de venda de ingressos ali, e pode ter gente reclamando ali que o campeonato fica manchado de qualquer forma porque as rodadas finais foram sem público. E aí vai ter um presidente num Brescia lá da vida, né? Mencionando ele porque ele já se manifestou nisso, que de repente pode até querer deslegitimar o campeonato e dizer que não aceita o rebaixamento porque um jogo X, o Brescia jogou sem torcida, sendo que no jogo de ida, um confronto direto, jogou com a torcida do adversário, que foi no primeiro turno, aquelas coisas, né? Então tem isso que tem que resolver. Mas vai dar para em algum momento terminar esse campeonato? Ou vai dar para em algum momento realizar esse campeonato inteiro? Ou não vai dar? Se não vai dar, daí você tem que decidir: vale a pena cancelar o campeonato de uma vez ou realiza com portões fechados? Eu prefiro, mas é uma opinião pessoal minha, não sou técnico, tá? Que acho que portões fechados é melhor. É melhor você jogar, mesmo que de portões fechados, do que não jogar. Tá? Pelo menos o campeonato termina. E se as autoridades de saúde falar que com o portão fechado é seguro, partindo desse princípio que for considerado seguro, eu acho que é melhor jogar de portões fechados. Tá? Se não for, não joga, é lógico. Então você tem que ver: dá pra jogar ou não dá pra jogar? Por exemplo, em Indian Wells eles chegaram à conclusão de que não ia dar pra fazer, e torneio de tênis você não consegue ficar encaixando em outras datas, né? Porque cada torneio de tênis tem uma época do ano que está programada para ele acontecer, até porque ele se encadeia com outros torneios, tudo. Indian Wells, na Califórnia, acabou, não vai ter. Chegaram à conclusão de que não dava e não quiseram esperar. O Six Nations de rugby, tem alguns jogos que já estão sendo adiados, mas faltam 2 rodadas para terminar o torneio. Então é bem possível que eles consigam encaixar o torneio lá na frente, até porque no rugby a competição de seleção é muito mais importante que a liga de clubes, né? Então se chegar lá, pega uma rodada lá da liga francesa lá, bota a França para jogar, bota a Inglaterra para jogar, e que se dane o campeonato nacional. Os jogadores estão disponíveis para a seleção, joga lá, termina o torneio, né? Então dá para terminar o torneio, então dá para adiar. Dá pra adiar, você não precisa jogar de portão fechado se você percebe que dá pra jogar o torneio. São poucos jogos. No máximo, acho que tem time que no máximo vai ter que ter 2 jogos pra fazer, tem time que só vai ter um jogo pra fazer. Né? Então, não é o fim do mundo. E a questão da Eurocopa. Né? A Eurocopa, eu acho que ela é um torneio que parece absorvível, né? Você pode, por exemplo, tentar pegar a Eurocopa de 2020 agora e jogar ela em 2021, na mesma época do ano, em 2021, quando é bem possível
que esse ciclo do coronavírus já tenha se esgotado, até porque a vacina já teria sido desenvolvida. Pelo menos é assim, o que se imagina. Então você pode empurrar a Eurocopa em um ano e fazer a Eurocopa em 2021. Você nem começa o torneio, então ele nem fica descaracterizado, só atrasa um ano. No calendário do futebol é mais fácil absorver, né? Até porque não tem mais Copa das Confederações. Só teria que conversar com a FIFA, porque 2021 seria o período em que seria o meio do ano de 2021, seria o período de realização do Mundial de Clubes, do novo Mundial de Clubes super gigante da FIFA, né? Só teria que resolver isso, mas também é um torneio que você pode eventualmente fazer mais um ano lá, um Mundial de Clubes tradicional, como tem acontecido nos últimos tempos lá no fim do ano. Então, acho que a Eurocopa é um torneio que eu vejo como uma possibilidade razoável de ser empurrado para o ano que vem, né? Jogos Olímpicos, aí já é bem mais difícil, porque você tem que encadear o calendário de várias modalidades esportivas ao mesmo tempo. Então, por isso que eles estão evitando falar muito em adiamento dos Jogos Olímpicos. Ainda que no Japão, a disseminação do vírus até neste momento está mais assim, né? O Japão tem controlado um pouco ali, não está explodindo, né? Não foi como na Coreia do Sul, por exemplo. Mas então tem que ver, até porque muitos turistas, muita gente de fora vai para o Japão ver os Jogos Olímpicos, e esse é o grande perigo, né? Daí gente que o Japão conteve internamente, mas daí gente de fora vem e leva de novo a doença para lá. Então eles estão tentando ver se consegue. Os Jogos Olímpicos acho que é uma questão ainda bem mais trabalhosa aí para se estudar, porque empurrar para frente não é tão fácil, por causa de tantas outras modalidades, inclusive o futebol, né? Que o futebol olímpico ali tem um período que até dá para jogar, clubes europeus até podem, eventualmente, ceder jogador, tudo. Agora, se for no meio da temporada europeia mesmo, né? Porque entre julho e agosto os times estão em pré-temporada, agora vai em setembro, outubro, novembro, aí já fica bem mais difícil. Então, essa que é a forma de pensar, né, de tomar essa decisão. As autoridades mostram a situação, determinam se é possível ou não realizar um jogo, se portões fechados é seguro ou não, e a partir daí você toma essa decisão de acordo com o que cabe no seu calendário, o que você consegue fazer, né? Então, não é uma coisa fácil, não existe uma solução pronta, porque acho que cada competição tem a sua realidade e cada modalidade também tem a sua realidade, a ponto de ser mais fácil ou não de conseguir remanejar essas datas para jogar o torneio lá na frente, ou não jogar de vez, cancela de vez, joga lá na frente, ou joga agora de portões fechados, que seria o único jeito de conseguir fazer com que o torneio termine a tempo ali, sem estragar tudo. Tá? Mas é isso, acho que isso pode acabar chegando no Brasil, e daí também vai ser essa discussão aqui. Eu acho que aqui no Brasil a capacidade das pessoas de tomarem uma decisão correta não é muito grande, né? Porque não só tem a questão técnica, mas a questão política que seria colocada seria colocada ali na mesa. Mas espero que, caso chegue ao Brasil, se chegar ao Brasil, que tome a decisão mais adequada, respeitando o parecer técnico da coisa e não conveniências políticas e econômicas. Mas é isso. Espero ter ajudado a clarear um pouco essa discussão sobre o que pensar ali sobre adiamento de jogo ou não. É óbvio que eu não tenho uma resposta, eu não sou epidemiologista, então não tenho uma resposta pronta para isso. E nem cobrem isso de mim, por favor. Tá? Vou deixar aqui do lado um vídeo do canal Aviões e Músicas, que o Lito ele conversou com o Átila do Nerdologia, que é especializado em epidemias, então ele é um cara que entende do assunto de verdade do ponto de vista técnico. Ele explica bastante coisas sobre o coronavírus, então se você quiser informação eu vou deixar o vídeo aqui do lado, tá bom? Mas é isso, se gostou dá um joinha, se não gostou se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e até mais.